Muito bem, quero retomar algumas coisas com vocês. Quero que abra a sua Bíblia em um livro ou em seu aplicativo digital, em 1 de Pedro, capítulo número 5, verso de número 10. 1 de Pedro, capítulo número 5, versículo número 10. Enquanto você procura, conversava com Elvis, certo, no café, e é claro que sempre acontece isso, isso não é de agora, mas a minha percepção talvez distinguiu de maneira mais clara, de maneira mais nítida, o que vou expressar agora. A palavra que declaramos cria um microambiente, onde nós vamos a ser provados pela palavra que declaramos. Amém? Me faço entender? Se nós dizia para ele que estamos prontos para enfrentar qualquer tipo de clima, chamémoslo assim, não, porque como filhos de Deus temos que enfrentar sol, chuva, vento, vão se gerar situações onde nós vamos ter que provar isso que nós estamos dizendo. A esse ambiente me estou referindo. Amém? Me faço entender? Então precisamos entender que cada palavra que sai dos nossos lábios, como pregadores, como ensinadores de justiça, certo? E o povo que nos ouve, essa palavra gera um ambiente, e certamente, mais dias, menos dias, você será provado, se podemos dizer assim, em aquilo que estamos ouvindo. Se você ainda não percebeu essa prova, talvez não é porque não tenha acontecido, mas porque você não ha tomado atenção nisso. Então te convido, certo, a que você possa tomar atenção. Então por isso quero retomar algumas coisas nesta manhã, certo? Não quero me deter muito, então vamos lá. 1 de Pedro capítulo 5, verso 10. Ora, o Deus de toda graça, que vos convocou a sua glória eterna, diz em outra tradução, através de Cristo Jesus. Amém? Falamos, certo, terminamos um ano e começamos um ano dizendo que proclamamos que neste tempo, que não necessariamente é um ano, mas neste tempo, certo, seremos, se podemos dizer assim, visitados, mas não é no sentido de visita, mas alcançados, atingidos pelo Deus de toda graça. Amém? Posso ouvir um amém? O Deus de toda graça, não é? João disse que nos foi dada graça sobre graça, certo? Marcos Brunet canta uma música que diz assim: de sua plenitude tomamos tudo aquilo que precisamos. E nessa expressão plenitude está inserida, insertada, incrustada a palavra graça sobre graça. Amém? Então quero que tenha presente, certo, em qualquer momento, e não só na dificuldade, mas também no tempo de bonança, no tempo de alegria, seremos alcançados pelo Deus de toda graça. E precisamos acreditar nisto. Quando vejamos que não vamos alcançar, o Deus de toda graça nos fará alcançar. Porque isto é graça. Amém? Graça é Cristo, claro, já lo sabemos. Graça não é necessariamente um dom imerecido da parte de Deus. Graça é uma pessoa. A graça se encarnou através de Cristo Jesus. Amém? Nos foi dado algo que não merecíamos. Amém? Cristo nos foi dado não por nosso mérito. Isto é graça. Então a graça, em uma maneira prática, certo, é quando não parece que as forças vão me falhar, certo? A graça me faz chegar. Amém? Quando parece que não vou chegar ao final do mês na área financeira, e não por um desordem financeiro, mas porque algum imprevisto financeiro enfrentei durante o mês, e falo é dia 26, ainda tenho 4 ou 5 dias, e parece que não há recursos para esta última semana. Certamente a graça do Senhor nos alcançará e nos fará chegar ao final do mês, certo? Surpreendidos. Não necessariamente com aquilo que nós precisamos, porque Deus não é um Deus mesquinho, é um Deus que Ele tem uma medida, sim, mas a medida dele é totalmente diferente da nossa medida. Então, às vezes ela diz, não, Senhor, qualquer coisinha para passar um mês. Não, Deus não é Deus de qualquer coisinha. Deus é um Deus de abundância, de superabundante graça. Cantávamos uma música, não é Glauco, antigamente, graça, superabundante graça. O Deus de toda graça, que nos chamou a sua glória eterna em Cristo Jesus. Depois de ter sofrido um período curto de tempo, ou ter padecido por um pouco de tempo, e estamos entendendo de onde olhamos as circunstâncias que vivimos. Sim ou não?
O texto que temos como base, certo, e que exploramos 4 ou 5 finais de semana, é 2 Coríntios, capítulo número 4. E Paulo, certo, no versículo número 17, me parece que do versículo número 4, ele diz assim: porque esta leve e momentânea tribulação, certo, leve que não pesa, momentânea que dura pouco. E eu não sei você, certo, não sei se lo dizem as outras ministrações. Paulo está olhando a circunstância, a adversidade e a tribulação de um lugar. E desde esse lugar, Paulo expressa: esta é uma leve e momentânea tribulação. E se a gente traz a indagação para nós, a gente quando está passando por um problema, por uma dificuldade, por uma prova, por uma adversidade, por uma tribulação, a gente não tem a mesma expressão de Paulo. A gente diz: meu Deus, já não aguento mais. Sim ou não? Ai, que pesado tudo isto, parece que não acaba nunca. Então a gente não tem a mesma impressão de Paulo. Então nossa pergunta é, certo, se Paulo está observando a tribulação, o problema de um lugar diferente, qual é este lugar? Para que nós possamos, certo, acessar este lugar, para que nós possamos olhar da mesma maneira. Temos entendido que Paulo está olhando desde Cristo, desde a eternidade, desde uma dimensão superior àquela que nós vivimos. Então para ele, desde esse lugar de observação, a tribulação é leve e momentânea. E me atrevo a dizer, certo, por um texto paralelo que estamos lendo agora, Pedro está olhando desde o mesmo lugar, porque ele não usa as mesmas palavras, mas diz o mesmo, depois de haver padecido um pouco de tempo. E eu lhe disse, certo, quando observamos Pedro, que ele se está referindo ou está pregando ou está anunciando para uma igreja perseguida, por uma igreja que seus irmãos estão sendo mortos no Coliseu, seus filhos estão sendo tragados pelos leões, seu pai está servindo de luminária, certo, se podemos dizer assim, em um jardim do imperador de plantão. E ele diz assim: depois de haver padecido um pouco de tempo. Me acompanhem nisto? E nós precisamos ter este exercício, porque nós vamos enfrentar lutas, enfrentar problemas. Abordamos Mateus capítulo número 7, os 2 construtores, que se repete em Lucas 6, a partir do 46. As 2 casas eram iguais, estavam construídas em um mesmo espaço físico, foram açotadas pelo mesmo rio, pelo mesmo vento, pela mesma tempestade. Porém, uma resistiu ao vento e à tempestade e a outra não resistiu. E nós dissemos, certo, no nosso último encontro, que depois da prova, depois da tribulação, a gente precisa tomar atenção no que continua, depois de haver padecido um curto de tempo. Ele, certo, diz na tradução que você tem, estou lendo aqui em James, diz ele mesmo, não diz um anjo. Diz ele mesmo na sua tradução? Diz ele mesmo, não vai encomendar ninguém. O próprio Deus, Ele mesmo, que vai fazer, vos restaurará, confirmará, concederá força e você estabelecerá sobre firme fundamento. Que aprendemos na última ministração? Que mesmo que a casa resista, o vento, o rio e a tempestade movem as coisas do lugar. Os que estiveram aqui na última ministração, quando o furacão passa pelos Estados Unidos, a casa resiste, mas arranca portas, arranca janelas, algumas placas do telhado são arrancadas. Então qual é a recomendação de Pedro? Mesmo que você tenha resistido ao vento da prova e da tempestade, você precisa submeter a sua construção a uma vistoria. Porque há coisas que se removem, que saem do lugar, certo? Nós passamos, parece que a primeira semana que chegamos, certo? Depois de uma semana, houve um tremor lá no Chile. A los poucos dias houve um tremor. E o tremor, queridos, é dizer, foi grado 6.7, parece, certo? Que não é baixo, certo? Mas não moveu nada do lugar. Mas há tremores que são terremotos, não é? Que movem as coisas do lugar. Então depois que se passa, certo, por um tremor, certo, aplicado ao Brasil, depois que passamos por uma inundação, não é verdade? As coisas, há que voltar, há que lavar as coisas, há que limpar a sala, porque a sala se encheu de barro, de lama, certo? Há que remover o que se estragou, sim ou não? A casa resistiu, mas ela teve, por assim dizer, entre aspas, perdas, danos. E na última ministração dizemos, aplicamos um princípio do carro, sim ou não? Falamos aqui de alinhamento, lembra disso?
Lembra do alinhamento do carro? Como se produz o desalinhamento do carro? Pelo uso, pelo movimento do carro. Não é verdade? Acredito que todos sabem o que é alinhamento ou desalinhamento, não é? Quando você solta o volante e o carro, em vez de ir direitinho, ele vai para a esquerda ou vai para a direita, ou treme, as rodas tremem assim. Não é verdade, Glauco? Então você submete seu carro a um check-up. E que faz o mecânico ou assistente, certo? Nivela seu carro, colocando alguns pecinhos de chumbo, parece, não é? Não é assim? Lo alinha para quê? Para que quando você soltar o volante, ele fique o mais reto possível. Me está acompanhando? E nesses dias nós dizemos da seguinte maneira: o movimento gera desalinhamento. Você está aqui? Anotou essa frase esses dias? Isso quer dizer que mesmo nos movimentando na vontade de Deus, precisamos conferir como estamos. Me está entendendo? Porque mesmo que estemos em movimento, e quando falo em movimento, não me estou referindo necessariamente a estar fazendo coisas. Me está entendendo? Não, é que eu faço muitas coisas. Não, esta casa não é de fazer coisas. Mira, desgaste prematuro. Certo? Desgaste prematuro. Investimento de recursos que não estão destinados para esse tipo de coisa. Somos roubados, por assim dizer. Me acompanha nisso ou não? Então, movimento em quê? Naquilo que a pastora Thelma nos introduziu. Certo? Antes de nos liberou para o café. Não precisamos nos desgastar buscando o que fazer. Precisamos conhecer a Cristo. Me está entendendo? Efésios capítulo número 2, verso 10. Somos feitura do Senhor. Somos obra de arte do Senhor. Somos seu poema. Somos a expressão artística de Deus. Sim ou não? Efésios capítulo 2, versículo número 10. Para quê? Para que nos criou? Para que caminhássemos por um caminho de boas obras que Ele preparou de antemão. Então hoje em dia, certo, há uma geração que anda buscando o que fazer. Não, nós não somos essa geração. A gente não tem que andar buscando o que fazer. Como agrado a Deus, que faço, o que isso. Não. Como fomos orientados antes do café, precisamos conhecer a Cristo. Este tem que ser nosso investimento. Este tem que ser, entre aspas, como disse a pastora Thelma, o nosso trabalho. Já dizia um milagre há quase 30 anos atrás: o meu trabalho é descansar em Deus. Esse é o meu trabalho, depender dEle. E como se descansa nele, como se depende dEle, como se confia nele, conhecendo Ele. Não há outro caminho. Aprendemos o ano passado, certo? A fé não é moeda de barganha para eu adquirir os desejos do meu coração. A fé, certo, é o elemento que Deus nos deu para tornar realidade o que já existe, para materializar o que já existe. Não é para dizer: eu tenho tanta fé, quero um carro, um Camaro amarelo. Me está entendendo? E você ora: Camaro amarelo, e anda de fusquinha vermelho. Por quê? Me está entendendo? Verde, não é aceitoninha. Porque a fé não é moeda de barganha para suprir as necessidades da sua alma. A fé é para transmutar, se podemos dizer assim, trazer à existência o que já existe em outra dimensão. Isso é fé. Posso ouvir um amém? Isso é fé. Me está acompanhando? Então o que disse Pedro? Depois da prova, o Senhor mesmo virá e colocará a tua vida em ordem. Porque o fato de tua vida resistir ao vento não significa que não precisamos de vistoria. Me acompanha nisto? Então todas estas palavrinhas que talvez na sua Bíblia, na sua tradução saiam de outra maneira: Ele mesmo vos restaurará, confirmará, concederá forças e vos estabelecerá sobre firme fundamento. Falamos que, num resumo, estas palavrinhas se resumem em que Deus vai tarrachar. E tarrachar não é no sentido coloquial que conhecemos aqui: me deu uma tarrachada. Sino que Deus vai vir, o Espírito Santo, e vai ver: esta porta foi removida, ficou solta, os parafusos da dobradiça se soltaram. E Ele vai, tchan, 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 tchan.
Me acompanham nisto, certo? O quadro que eu tinha aqui na sala, pelo vento, certo? O buraquinho que tinha um parafuso de suporte deste quadro se expandiu, agrandou, certo? Agora o quadro está assim, não é? Vamos tirar, vamos colocar, não sei, alguma coisa, vamos tirar a bucha, vamos colocar uma bucha maior, certo? Um parafuso, não sei, mas o quadro precisa ficar no lugar. Então é este o pensamento que precisamos ter. Não porque nossa vida resistiu, não significa que não precisamos. Não, resistimos, glória a Deus. E aí nós dizemos, certo, fechando, cada vez que procuramos você para saber se está tudo bem, certo, porque você não veio, não é para saber porque você não veio. Lembra disso ou não? Quantos estavam aqui na última? E eu falei, certo, quando alguém te liga e você diz, já está me ligando para tipo, não. A gente entende, certo, por revelação, que o dia a dia produz desalinhamento, o dia a dia produz desajuste. Me está acompanhando ou não? Produz desajuste. Então nós não queremos saber se você ficou dormindo ou não ficou dormindo. Estamos preocupados, certo? Porque uma semana distante você pode dizer, é pouco. Mas mire, observe aqui. Supostamente, hipoteticamente, a Eva foi se aproximando da árvore de uma maneira em que Adão não percebeu. Um pouquinho cada dia. Me está entendendo? Então você pode dizer, não, mas isso não está na Bíblia. Ok, perfeito, é uma ilustração. Se começamos a afrouxar um pouquinho a cada hora. Já viu aquela situação na mesa, na cadeira, que está meio torta e você, não, daqui a pouco eu arrumo. Daqui a pouco eu parafuso. Daqui a pouco o Celinho está coçando a cabeça aí. Oh, meu Deus. A Claudinha está aí, ó. Alguma coisa que não é. E chega um momento que a gente vai postergando, vai procrastinando, e um dia a gente senta e a cadeira abre o bico, literalmente, ou abre as patas. Sim ou não? O espelho entorta. E aí vem, certo, não a voz do acusador, mas a voz da esposa, dizendo assim, eu te falei. Me está entendendo? Porque a gente não toma atenção a esses avisos. Me está entendendo? O improvisado que vira permanente, a gambiarra que vira permanente. Mais dias, menos dias, isso vai dar um rolo. Aplique isso na vida espiritual. Me está acompanhando? Então, querido, nós precisamos entender essa realidade. E eu estou introduzindo esta palavra, certo, com este texto, nesta manhã. E eu gostaria que você abrisse outro texto, antes de eu partir para aquilo que eu quero transmitir nesta manhã. Hebreus capítulo número 2. Verso primeiro. Vocês encontraram? Mire o que diz aqui. Por isso, por esta razão. Encontraram ou não? Se você tem Bíblia de papel, grife esta expressão. Por isso, por esta razão. Este é o motivo. Ok? Que diz aqui? Por isso, diz na minha tradução. Por isso, certo? É fundamental. É prioridade. É um assunto para tomar atenção. Certo? É fundamental. Prestarmos atenção. Mas ainda, reforça, por esta razão, mais ainda, as verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos dela. Em outra tradução, para que não sejamos removidos. Não sei como está na sua tradução. Então, irmãos, filhos, membros do ninho das águias, precisamos tomar atenção a lo que Deus nos está falando. Tomar atenção, como diz, as palavras que liberamos. Se você faz parte desta casa, certo? E você está abaixo uma palavra liberada. E essa palavra liberada vai criar um microambiente, onde você será provado com relação a essa palavra. Me está entendendo? Eu não sei você, conversava com o Elvis. Em los primeiros, quase dia 20. Em los primeiros 60 dias deste ano, eu tenho sido provado em 2 Coríntios capítulo número 4. Eu tenho tido que lutar com aquilo que acontece fora, para que não alcance meu interior. Aquilo que nós aprendemos lá do versículo 8 e 9. Tribulações por fora, mas não angústias por dentro, sim ou não? Certo? Parece que desesperados, mas não abandonados. Lembram das 4 palavrinhas? Eu não las decorei ainda. Mas eu tenho tido que lutar com isso.
Dia após dia. Dia após dia. ¿Me está entendendo? En esses 40 dias, sempre há uma situação que me diz: olha, não deixe que o que está acontecendo fora alcance seu interior. Esse é papel seu. É só colocar um exemplo, me está entendendo? Isso é o que eu lhe estou dizendo. A palavra que temos liberado, gera, certo, um microambiente onde nós vamos ser provados. É a palavra que estamos, na qual estamos baixo esta palavra, sob esta palavra. Me está acompanhando? Então você precisa tomar atenção. Mire, é só a modo de exemplo. A Thelma esteve aqui nos 40 dias. Ela lhe pode dizer como é difícil, e entenda-lo bem para que você entenda, como é difícil no sentido não de dificuldade, mas de entender o fluxo para ter uma palavra a cada domingo que nos reunimos. Porque estou citando a Thelma? Porque às vezes quando você me vê e eu venho um domingo, 2 domingos, 3 domingos, 4 domingos, 5 domingos, e você diz: nossa, o pai tá. Isso não é fácil. Pode parecer fácil em mim, porque fui habilitado para esta função. Mas mesmo assim, como você já me ouviu muitas vezes, o problema de um pregador não é ter uma palavra para pregar, mas é saber a palavra que Deus quer liberar aquele dia. Me está acompanhando? Então, não é fácil. Então a gente precisa tomar atenção àquilo que Deus está liberando. Mire, querido, você pode não concordar, mas se você entender que Deus está liberando, você precisa, como mínimo, tomar atenção. Tenho escutado o apóstolo Juan Ballester estes dias, e ele tem dito algo, tem dito muitas coisas, mas ele tem dito algo que para mim é muito, muito sério. A primeira característica de Abraão foi obedecer, não a última. E ele vivia num contexto pagão. Ele vivia em Ur dos Caldeus, uma terra idólatra que adorava o sol, a lua. Todo tipo de idolatria havia, certo, em Ur dos Caldeus. Mas este homem, certo, Deus enxergou algo neste homem, como enxergou em você e em mim. E eu não sei explicar que Deus enxergou, mas Deus enxergou algo em você e algo em mim. E Abraão saiu da sua terra. Ele cumpriu os 3 quesitos, a lo melhor não 100%. Mas ele deixou a sua terra, deixou sua família, deixou sua parentela, deixou seus costumes e foi em direção a uma terra que ele não sabia. Buscando uma pátria. Certo? E pátria vem de pai, pater, do grego, certo? Uma pátria que não era da terra. Como caminhando e olhando para aquilo que não se vê. Que não é desta terra, que não la encontrou aqui. Mas sabe qual foi a primeira característica de Abraão? Não foi a última, foi a primeira. Sabe qual foi a primeira característica? Ele obedeceu. A primeira. E sabe por que ressalto isto? Porque nós temos a ideia que na medida que vamos amadurecendo, vamos obedecendo. É claro. Mas a primeira característica de Abraão foi a obediência. Eu lhe pergunto, você se questiona o texto? O texto é um relato do presente para o passado. Me está entendendo? Então, às vezes não há muitos detalhes. Mas certamente Abraão não concordava com tudo. Certamente havia coisas que Abraão não entendia. Dizia: meu Deus, como? Mas escutava uma voz que dizia: sai de Ur. Sai de Ur. E vai à terra que eu te mostrarei. Não havia GPS, não havia mapa. Havia só que caminhar. Havia que ouvir uma voz e caminhar. Me está acompanhando? Não foi a última. Talvez, como digo, você possa dizer: não, mas ele não obedeceu do todo. Sim, mas começou um processo de obediência. O primeiro passo foi a obediência. Você já me tem escutado e às vezes eu sou como orgulhoso, arrogante. Há coisas que Deus não nos pede, nem se importa com nossa opinião. Ele é Deus e Ele estabelece. Se a gente crê, amém. Se a gente não crê, amém também. Mas o meu não crer não vai parar Deus de fazer. Lembram os 5 ministérios? Não, é que eu não acredito nos 5 ministérios. Deus disse: olha, estou estabelecendo 5 ministérios, vocês cream ou não cream, certo? Por assim dizer, entendam muito bem, não estou me desfazendo de nenhuma ideia. O problema é daquele que não crê, porque eu vou estabelecer isso sobre a face da terra. É claro, aí você diz: não, mas há desordem, há apóstolos que não são apóstolos, há profetas que não são profetas. Sim, ok, mas isso não quer dizer que Deus não quer estabelecer sua vontade sobre a face da terra. Me está acompanhando? Então precisamos tomar atenção. Precisar tomar atenção. Então, nesta manhã, certo, lo que quero, esta introdução é para que, queridos, estamos chegando ao 10º ano do Ninho das Águias. Há 10 anos, abril de 2009,
12 de abril de 2009. Estamos caminhando para 12 de abril de 2019. ¿Me está acompanhando? E estes 10 anos, não porque sejam 10 anos, merecem uma reflexão da minha parte e da sua parte. Merecem uma reflexão. Mire, quando o filho é como os nenecinhos da Denise, a gente espera uma coisa e espera muito pouco deles. Sim ou não? Porque são nenecinhos. Mas quando tem 10 anos, a demanda é outra. E a expectativa e a espera é outra. Sim ou não? Então, querido, estamos, talvez nem todos os que estão aqui, mas a grande maioria dos que estão sentados aqui, estamos há 10 anos juntos. Há 10 anos juntos. Certo? É dizer, como ninho das águias, porque temos mais tempo juntos. Perfeito? Então, esses 10 anos merecem uma reflexão. Uma reflexão da nossa parte. Olhar para 2009 e ver o nosso progresso. Me está acompanhando ou não? Mas uma avaliação séria, madura. Uma das pregações quando voltei de Espanha e Portugal foi: os maduros precisam andar de maneira coerente com a maturidade adquirida. Lembra disso? Filipenses capítulo número 3, do 12 ao 16. Se digo haver alcançado maturidade, preciso ter coerência no meu comportamento. Você está aqui? Então, querido, estes 40 dias me passei numa reflexão pessoal e coletiva com relação ao ninho das águias. Porque estamos entrando no 10º ano. Temos muitas vitórias, temos muitos acertos, mas temos coisas a corrigir. Estamos encaixados em Apocalipse capítulo 2 e capítulo número 3. Sei das tuas obras, sei daquilo que eres bom, mas algo tenho contra ti. E esse check-up você tem que fazê-lo de maneira particular. Tem que fazê-lo de maneira individual. Me está acompanhando? Me acompanha nisto ou não? Ok? Lo primeiro que você precisa entender, que eu entendi nestes dias, amém? E que você precisa entendê-lo, ok? Não é que estamos renunciando a isso, mas eu entendi a partir do ano passado que essa ideia de ter uma escola é de Deus. Você está aqui ou não? Acorde, por favor. Amém? É de Deus. Mas, como eu cheguei em um análise meu, que como essa realidade não chegou de uma escola palpável, física, por alguma razão, e não está o questionamento aqui, o Senhor fez do ninho das águias uma escola. ¿Me está entendendo? De maneira consciente ou de maneira inconsciente, esta é uma casa que tem um sistema de escolaridade. ¿Me está entendendo? E isso veio a ser coroado em uma maneira de Deus, não em uma maneira minha, porque isso me estou dando conta de uns meses para cá. Isso veio a ser coroado com o estabelecimento da escola de fundamentos. ¿Me está entendendo? Então, entenda-lo bem, não para orgulho, não para arrogância, mas para que você entenda o lugar onde você está em uma escola. Você não está numa igreja onde seu foco é entretenimento. ¿Me está entendendo? Isso você não tem claro. Mas o ninho das águias tem um foco pedagógico, se podemos dizer assim, onde temos a única intenção de gerar Cristo em seu interior. Não temos outra. Não nos interessa, e entenda-lo muito bem, mesmo que esta obra precisa, mas não estamos interessados necessariamente em seu dízimo, em sua oferta. Estamos interessados em que Cristo cresça em você. ¿Me está entendendo? Então esto tem uma pegada pedagógica. Agora, se você quer tratar uma escola, certo? Mesmo que leve, não sei, uma escola com outra mentalidade, você vai ter problemas. ¿Me hago entender ou não? Você está aqui ou não? ¿Me está acompanhando ou não? Então aqui a pegada desde sempre, certo? Os comentários destes 10 anos, não, é que a pegada é muito violenta, a exigência é muita. Porque aquele que muito lhes dado, muito lhes requerido, querido. E isto, mire, entenda-lo muito bem, este é um análise pessoal, individual e único do ninho das águias. ¿Me está entendendo? Manda embora, por favor, nesta análise, mas como a outra, nós não estamos na outra. Me acompanha nisto? Nem na outra vizinha, nem na outra que você viveu. Porque, mire, observe, olhe-me muito bem, olhe-me aos olhos. Porque se você saiu da outra, é porque você queria algo melhor. Alô? Por que nós saímos do ninho das águias? Por que nós saímos da igreja presbiteriana da graça? Porque aquele sapato nos começou a apertar. Sim ou não? A planta começou a tocar o chão quando a sola do sapato se desgasta. Sim ou não?
Sim ou não? De uma maneira geral. Porque, certo, Elvis e família saíram do Bola de Neve, porque o sapato ficou pequeno. Sim ou não? De maneira geral, dizem, não, eu tenho problema com o pastor. Sim, ok. Mas se analisamos, algo ficou pequeno. Algo começou a incomodar, sim ou não? Então, querido, de maneira geral, todos nós saímos porque queríamos uma proposta melhor da parte de Deus para as nossas vidas. Você há de se lembrar que eu disse para você muitas vezes, praticamente nos primeiros 5 anos, sair da igreja presbiteriana da graça para fazer outra igreja igual a ela, não vale a pena sair. Você se lembra dessa frase? Então nós não saímos para fazer uma cópia da igreja presbiteriana da graça, mesmo que estemos sentados nas cadeiras da mesma cor. Isso é coisa do pastor Agilson. Isso não é coisa minha. E pode mandar o áudio para ele. Me faço entender ou não? Mire, le vou fazer uma pergunta e não me responda com palavras. Responda-me só com os olhos. Assim. Você já foi numa igreja que saiu de outra e é igual àquela que ele saiu? Não me responda. Só faça assim. Me está entendendo? Então aí sim, querido, entendam muito bem, na minha opinião particular e pessoal. Aí saio porque tenho algum problema com aquele lugar. Se vou repetir o mesmo. Mire, eu vou colocar um exemplo mais claro. Você já percebeu que os que saem da Assembleia de Deus abrem outra Assembleia de Deus? Le muda só o nome. Sim ou não? Eu conozco, mire, Ministério Assembleia de Deus Shaddai. Ministério Assembleia de Deus Adonai. Ministério Assembleia de Deus Jesus é o caminho. Sim ou não? Eu estou dando exemplo, não estou criticando. Por quê? Porque saem daí, mas o que eles adquiriram não sai deles. Me acompanhem nisto. Então nós precisamos analisar esta casa desta maneira. Precisamos analisá-la desta maneira. Me está entendendo? Por exemplo, mire, observe aqui. Meu filho faltou todos estes dias e amanhã ele tem prova. Como você acha que ele vai ir? Relativamente mal, certo? Sim ou não, Juninho? Porque ele não esteve. Porque ele não esteve na revisão. A lo melhor algumas coisas ele sabe. Me está entendendo? Sabe por quê? Porque é um novo ano. É uma proposta nova. E se eu encaro uma proposta nova com a proposta do ano passado, de sexto básico, tenho grande probabilidade que me dê mal. Mire, eu anotei algo aqui, que acredito que neste momento é oportuno. A transformação, a metanoia, acontece primeiro dentro, mas precisa se manifestar fora. Então, quando eu digo assim, estou sendo transformado, e a gente já entendeu que essa palavra é a vida de Deus tragando a minha. Aparece menos eu e mais Deus na minha vida. Então, estou sendo transformado. Meu pensamento está sendo transformado. Já não penso igual que antes. As estruturas mentais estão sendo derrubadas. Ok, agora vem um segundo passo. Eu preciso buscar alguém ou uma comunidade onde vou colocar em prática aquilo que está acontecendo dentro de mim. A metanoia tem 2 braços. A mudança de pensamento que vem no interior, mas a aplicabilidade desta mudança em uma ação sobre alguém ou sobre um grupo. Me está acompanhando? Então, não posso bater só no peito e dizer, não, é que Deus tem mudado o meu pensamento e não há uma ação externa. Não há uma ação em minha família, não há uma ação direta na minha comunidade de fé. E entenda, a ação direta em minha família, em minha comunidade de fé, não necessariamente em fazer coisas, mas é a mudança de comportamento e a mudança de atitude. Como encaro certas situações, como me posiciono. Me faço entender ou não? Me acompanhe nisto. Então, querido, certamente eu não posso colocar em dúvida que Deus está transformando o nosso pensamento, o nosso interior. Ele nos está dando acesso à sua revelação. E a sua revelação não é a nova revelação, mas é Cristo Jesus. Estamos conhecendo Cristo de mais de perto. Os véus estão sendo retirados. Então estamos vendo-o, gastei o português agora, vendo-o tal qual Ele é. Você só vai demandar atitudes, por irmão. Tanto de mim como de você. Está acompanhando? Então, há algumas fichas que precisam cair. E é bom que está começando o ano. Porque aí nós temos 10 meses para refletir ou para praticar como você queira. Ok? Abra sua Bíblia. Com base nisso. Com base em alcançar sabedoria. Que é uma palavra, certo, deste ano. Alcançando sabedoria.
Ok? Por favor, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. Bem, versículo 28. 29 e damos continuidade no capítulo número 2 até o verso 3. Pode ser? Simples assim. Na primeira tradução que tenho outras. Simples assim. Esse é o âmago da mensagem. Não, esta é a Bíblia mensagem. Vou começar por outra. O qual nós anunciamos que é em Cristo, advirtiendo a todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por isso é que digo eu também, me afadigo, me esforço, me canso, esforço-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. O Paulo é doido. Mira a última frase, essa, segundo a sua eficácia, segundo o seu poder que opera em mim, certo, com eficácia, ou seja, com eficiência, sabendo o que está fazendo, sua eficácia que opera em mim de maneira eficiente. Isso quer dizer que a eficácia pode ser deficiente, porque se a eficácia opera eficientemente, capítulo 2, verso 1, gostaria pois que soubessem quão grande luta venho mantendo por vós, e se você quer grifar isso, por favor lo grife, pelos de Laodicea também, e por quantos não me vieram face a face, por aqueles que ainda não me conhecem, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção. Diga convicção. Convicção tem relação com uma verdade a qual eu decido me algemar. Daí vem a palavra convicção. Vem de convicto, de prisioneiro, de algemado. Então uma convicção que é, Dario, é uma verdade que vem a meu encontro, e eu tomo a firme decisão de me algemar, de me acorrentar a esta verdade. Convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus que é Cristo, em quem todos os tesouros de quê? Da sabedoria de Deus estão ocultos. Falamos que este ano é tempo de manifestar sabedoria, de manifestar Cristo como sabedoria. Mas para isso precisamos nos aperceber de algumas coisas. O que diz Paulo primeiro? Observe o que diz primeiro, no 28 e o 29. O qual nós anunciamos que é em Cristo. Esta é a nossa meta. Amém? Me está acompanhando ou não? Me está seguindo? Por favor, esta parte é importante. Talvez são os últimos 15 minutos. Então se você diz, não, mas o anterior já lo havia ouvido. Beleza. A los Filipenses capítulo 3, versículo número 1, Paulo disse, para mim não é molesto, para mim não é incômodo repetir as mesmas coisas, porque para vocês é segurança. Então, mas tome atenção a isto. Paulo disse, o que anunciamos? Querido, a nossa meta é Cristo nesta casa. É ver Cristo grande em você, edificado em você. Não temos outra intenção, que fique muito claro. As outras intenções, se é que as há, são secundárias. Me está acompanhando? Nosso interesse é pregar Cristo aqui. E isso temos tratado de fazer há 2 anos. Cristo. Nos tornamos monótonos. Nos tornamos monotemáticos. Nos tornamos cansativos. Ok? Mas queremos ver Cristo crescendo na sua vida. Não temos outro interesse. Nosso interesse, claro, que está sendo formado no decorrer destes 10 anos, é que você se torne, não que se torne, que você manifeste um ministro competente na sua vida. Porque para isto Deus nos chamou em Cristo Jesus, para ser ministros competentes. Me está acompanhando ou não? Tome atenção, por favor. Por favor, depois você medita em casa o que tem que meditar. Mas tome minha atenção, para que você entenda o que Paulo está dizendo. Me está entendendo? Nosso interesse é Cristo aqui. Amém? Me acompanha nisto? Nosso interesse é Cristo. Isso é o que disse. Quanto a nós, o qual nós anunciamos, esse nós, a quem nós anunciamos? Cristo, lo dice nos versículos anteriores, Cristo en nós, a esperança da glória. Versículo 27, diz assim, advirtiendo, ¿entiende lo que es advertir? ¿Todos entienden lo que es advertir? Mire, se você não lo entende, anótelo e procúrelo. Pode ser ou não? Posso contar com sua ajuda? Mire,
advirtiéndolo, admonestando, llamando su atención en lo que no está cierto. ¿Me acompañan o no? Llamando su atención, advirtiendo y ensinando. Advirtiendo y ensinando a que todo homem, e inclui mulher, criança, jovem, adolescente, a humanidade, es decir, homens, gênero humano. ¿Me está acompanhando? Paulo diz: admonestamos e ensinamos a todo homem em toda sabedoria, não em sabedoria. Si esa sabiduría es Cristo, entonces advertimos y ensinamos en Cristo. Amém? Eso no demanda necesariamente, no está en foco la sabiduría de un ministro, mas está en foco qué estamos ministrando, entre aspas, qué producto estamos ofreciendo. ¿Me acompañan eso o no? Cristo es toda sabiduría. A fin de que apresentemos todo homem perfeito, esse perfeito é maduro. Certo? Você que tem a Bíblia Oliver Tree, aprieta em perfeito e vai sair teleios, completo, maduro, que dá a medida, com o peso correto. ¿Me está acompanhando? ¿Sí ou não? Perfeito em quem? Maduro em quem? Não maduro para a vida, não maduro pela experiência da vida, mas maduro em Cristo Jesus. Isso quer dizer que Paulo admonesta e ensina para que você, estos de aqui, os colossenses, e que não lo vieron, é uma igreja que ele não fundou, me está acompanhando, consigam chegar à estatura de um varão perfeito. Me acompanham nisso ou não? Então diga-se comigo: o interesse de Paulo é pregar a Cristo, para que os irmãos de Colosso alcancem maturidade. Para isso, ele admonesta e ensina. Qual é a meta de um ministro? Qual é a meta de Paulo? Apresentar todo homem perfeito, maduro. Essa é a iniciativa desta casa. Esta é a iniciativa desta casa. Esta é a iniciativa desta casa. Trabalhamos para que Cristo cresça em você. E isso é sinônimo de maturidade em você. Não trabalhamos para outra coisa. As outras prioridades são secundárias. ¿Me está entendendo? São secundárias. São secundárias. Ok, por favor, abra Hebreus capítulo 13, versículo 27, se não falha a minha memória. Hebreus 13. Se não falha a minha memória, é 27. Não, 17. Me passei por 10. Vocês encontraram? Mira o que diz aqui. Obedeçam seus líderes e façam o que eles dizem. O trabalho deles é cuidar quê? Está aí ou não? Versículo 17, lo vou repetir no 27 também. Encontraram ou não? Na sua Bíblia talvez vai dizer guias. Sim ou não? Mire, diz: obedeça seus guias e faça o que eles dizerem. Com relação a este tema, com relação a Cristo. Amém, querido? Ninguém te quer manipular. Ninguém quer fazer a tua cabeça. Me acompanha nisto? Ninguém quer pensar por você. Quantos aqui já vieram conversar comigo para pedir uma orientação? Levante sua mão, me coopere. Quantos? Que eu lhe disse? Olha, eu acho que este é o melhor caminho aqui. E qual é a minha última frase? Mas quem decide é você. Considere o que eu te falei, certo? Coloque diante de Deus e tome uma decisão por si só. Sim ou não? Então não te queremos fazer a cabeça. Não é o evangelho do Dario. É o evangelho de Cristo Jesus que está sendo pregado e nos está sendo exposto e nos está alcançando. Me está acompanhando? Mira, obedeçam a seus líderes e façam o que dizerem com relação a Cristo. É claro que se eu te pedir para roubar, você não tem que roubar. Não se está referindo a isso. Me está acompanhando? Não é uma obediência cega. Não é uma obediência que usa de manipulação. Me acompanha ou não? O trabalho dele é cuidar do quê? Da sua alma. Mire, aqui nesta casa, certo? Tem a Thelma, tem o Adriano Vitor, tem o pastor Rodrigo, certo? Tem o Célio que está, certo? Já é um pastor e estamos esperando um momento. Temos a Célia e temos outros que nos cooperam fora da minha família. Esses que estão aqui são esses que cuidam da sua alma. É o que a Escritura diz, meu irmão.
¿Me está entendendo? Então eu quero que você entenda, de este grupo chamado de 5 ministérios e outros que se estão agregando, certo? Los ministérios de ajuda que em algum momento nós lo fizemos. Além de cuidar da nossa alma, porque também tenho que cuidá-la. Como cuido da alma do Adriano Victor se a minha está em frangalho? Como? ¿Me acompanha nisso ou não? Querido, algo que você não precisa nunca esquecer. Nunca. E anótelo bem, bem grande aí. Diga assim: o Dario tem um pai. Ok? Isso significa que mais ou menos 99% da mesma tarrachada que eu dou em você, alguém dá em mim. Você está aqui ou não? E eu não sei se você já no decorrer destes 10 anos deu para conhecer tanto o coração como o caráter de meu pai. Meu pai é cabuloso, cara. Estou me referindo ao apóstolo Paulo de Tarso. Sim ou não? Vocês já viram o apóstolo bravo? Não quero vê-lo. Ele é tomado pela unção do camarão. Fica vermelho. Está entendendo? Então, às vezes você pensa, não, é que o Dario é pai, ele faz, porque ele me tarracha. Sim, mas também tem alguém que me tarracha. E isso é saudável. Me está entendendo? Então, não é que é uma escada de hierarquia, mas estamos conectados pelas juntas, como diz o próprio apóstolo Paulo. Me está acompanhando? Então, aqui, militamos, trabalhamos arduamente, vai dizer depois em outro texto. Para quê? Para cuidar da alma das pessoas. Mire, traduz a alma. Para quê? Para ajudar no desenvolvimento da vida de Deus que está em você. E nós também temos, querido, aqui os maridos, a ver, os maridos. Quando você, Carlos, briga com a Lídia, porque a gente briga, não é? Sim? Como é seu dia? Ruim. Wagner, quando você briga com aquele, porque a gente briga, não é, Wagner? Como? Eu gosto da sinceridade do Wagner. O Wagner fala pouco, mas quando fala, é isso aí, Wagner. Como é seu dia? Vai trabalhar que é alegre? Vice-versa, aquele. Como é seu dia em casa? Ruim. Como é seu dia em casa ou no trabalho, Lídia? Em casa também, não é? Quando, não vou perguntar, quando temos um filho doente e temos que ir a trabalhar, os que trabalham fora, por assim dizer, quando a esposa está doente, quando o marido está doente, é complicado, sim ou não? Quando por alguma razão, e entendam muito bem, as finanças não alcançam, quando há contas para pagar e os recursos não estão no bolso, como vivemos? É complicado, sim ou não? Quando há um relatório, um diagnóstico que não se esperava, como o Glauco passou há um mês atrás, lá da pedra no rim e tudo, como fica a vida? Bagunçada, não fica? Sim ou não? Quando recebemos uma notícia que estamos dispensados do lugar de trabalho onde estamos, como fica a vida? É complicado, sim ou não? Então observe, um ministro, que não sou só eu, enfrenta tudo isso e ele tem que se esforçar para cuidar da alma dos outros. E querido, talvez você está pensando assim, sim, mas vocês foram chamados para isso. Sim, mas a gente precisa entender como funcionamos. Precisamos compreender. Me está acompanhando? Observe aqui, continua. Obedeçam, o trabalho deles é cuidar da vossa vida, da vossa alma, da vida espiritual. E disso, vamos prestar conta, cara. Então observe o que eu vou lhe dizer, particularmente, sou eu, agora é o Dario que está falando. Eu prefiro que você se enoje comigo. Eu prefiro que você diga, não, que o Dario te arracha muito. Mas corresponder à expectativa de Deus na minha vida. Eu prefiro engolir a sua cara feia, mas não a cara feia de Deus. Está entendendo? Não sei, porque eu vou ter que dar conta, cara. E não sou eu, me estou colocando eu, mas todos aqueles que mencionei, e todos aqueles que de alguma maneira cooperam com o desenvolvimento da nossa vida. Isto não é jajaja. Certo? Jajaja assim, isto não é para a risa. Isto não é, e você sabe que nós não somos assim, nós não pegamos um sermão de rodapé, certo? Escutamos outros homens e vamos entender aquilo que eles estão dizendo. E aquilo que entendemos que não é para dizer agora, a gente guarda, mas há coisas que precisamos ouvir e entender neste tempo. Porque eles darão conta, me está acompanhando? Denles motivo para trabalhar com alegria. Sublinhe essa palavrinha, por favor. Como está na sua Bíblia?
Isso quer dizer que a vida de um ministro pode ser triste. Porque ele disse assim, olha, tenham consciência disso. Em outra palavra, para quê? Para que eles trabalhem com alegria. Qual é a outra palavra? Surgiu outra palavra. E não murmurando. Me está entendendo, queridos? Agora, observe aqui um parênteses. É claro que todos nós, não só esse grupo, todos nós temos erros, estamos em um processo, certo? Não sabemos fazer tudo, todos nós, no qual nós também estamos. Nós não somos melhor que você. Nós só temos mais responsabilidade que você só. Essa é a única diferença. Então diz, com alegria e não com tristeza. Por isso certamente, pois isso certamente, sabe quem é o prejudicado? Você mesmo. Se não coopero com essa dinâmica, sim ou não? Se não cooperamos, pongámoslo em plural, se não cooperamos, certo? Pois isso certamente não beneficia a cada um de vocês. Sabe por quê? Porque esses cuidam da alma. Porque esses são os médicos, cara. Me está acompanhando? E eu não estou puxando a sardinha para mim, mas a gente precisa entender isso. Porque a vezes percebo, certo, não em todos, mas parece que a vida nossa é jajaja. É fácil para Dario chegar e dizer tudo isso. Não é fácil, cara, porque eu escuto eu primeiro, cara. Eu sou moído na pata dos cavalos todos os dias assim, cara. Eu sou cobrado em casa. Me está entendendo? A situação é certo, o X que toda a família vive, que o Pablo diz assim, bate na mesa, e não com forte respeito, ele diz assim, vamos parar com isso, porque isso não manifesta Cristo. Meu filho me chamando a atenção. Me está entendendo? A Miriam a vezes diz, pai, vamos orar melhor, não vamos pensar dessa maneira. Me está entendendo? Porque todos nós estamos no mesmo balaio, querido. Eu não sou melhor que você. Me está entendendo? Eu tenho uma graça ministerial diferente à sua, só isso. Mas eu estou no mesmo balaio, a mesma pressão que há sobre você, há sobre mim também. A mesma, eu não vou colocar nem mais nem menos, a mesma. Me está entendendo? Como disse anteriormente, e não é para que você sabe que eu não sou de paparico. Mas para que você valorize o lugar onde você está metido. Estes 10 anos, as fichas que precisam cair. Me acompanha? Volte lá para eu terminar. Volte, por favor. Colossenses capítulo 1, verso 28 e 29, capítulo número 2. Eu não sei qual versículo é, talvez é já o 29, quando Paulo vai dizer assim, para isso é que também me afadigo. 29? Mire, busque esta palavrinha, por favor. Estude sozinho lá em casa, não tenho tempo, mas não sei se há outra tradução. Em outra tradução vai dizer assim, ó, pessoa, nada na mensagem, nosso ensino foi ministrado pelo Espírito profundo de bom senso, para conduzir cada pessoa à maturidade. A mensagem, ser maduro é viver o essencial, a essência, ou seja, Cristo, nada mais nem nada menos. E é por isso que trabalhamos tanto, dia após dia, ano após ano, fazendo o melhor que posso, com o vigor que Deus me dá de maneira generosa, diz a Bíblia, a mensagem. Me está entendendo? Não somos melhor que você, mas Deus nos dá uma capacidade, nos dá um vigor, nos dá uma força. Mas observe o que diz lá, para que você entenda, a Bíblia, a mensagem, fazendo o melhor que eu posso, com o vigor que Deus me dá, de maneira generosa. Mas em cima da Bíblia, a mensagem, certo? É por isso que trabalho, disse Paulo. Esse é meu esforço. É por isso que trabalho tanto. Me gostou essa expressão, dia após dia, ano após ano. Por que ano após ano? Porque vamos entrar no 10. Ano após ano. Me está entendendo? E por favor, mire, não é que é mentiroso, mas não é exato o pensamento que você está pensando que eu estou puxando a sardinha para mim. Me está entendendo? Não estou puxando a sardinha para mim. Não estou puxando, mas precisamos entender esta verdade. Precisamos entender esta verdade. Um ano passado, querido, passamos em oração praticamente o ano inteiro. E não é que não é para passar uma oração, mas Deus nos provou na palavra que nós declaramos, sim ou não? Precisamos ser uma cidade, um muro forte para proteger nossos irmãos. De janeiro a janeiro praticamente, certo? Que acontece isso, que acontece isso outro, que acontece, e parece que ainda continuamos, certo? No mês de janeiro, certo? O Glauco teve toda essa crise renal que desencadeou em todo esse processo. Agora começamos fevereiro, o pai da Josi, certo? Teve um acidente de moto, tem as pernas quebradas, por isso a Josi não está aqui com o Rogério, certo? Então estamos em uma constante vigília de oração, sim ou não?
Estamos sendo activados, sempre há alguma coisa. Ah, que fulano, que um filhinho deste, que este outro, que os nenencinhos de Leandro e Denise. Me está acompanhando? Isso, querido, não é jajaja. Nós estávamos em Espanha e quero que entenda isso. Nós estávamos em Espanha e estávamos monitorando a situação de Leandro e Denise. E isso não quer dizer que a Thelma não dava conta. Não, estávamos todos preocupados, um activando o outro. ¿Me está entendendo? Observe, coisas mínimas. Este mês, certo? Este mês, eu não coloquei aquela plaquinha de aniversário, mas a Thelma se preocupou, certo? Ela viu, a lo melhor pensou assim: o Dario não tem internet, não tem tempo, então eu vou colocar. Mire, isso pode parecer mínimo, ¿me está entendendo? Mas isso demanda tempo. ¿Me está entendendo? Então você diz: não, mas não me interessa o que coloco. Beleza, se não te interessa, ok, mas isso demanda tempo. Isso é movido por uma preocupação. Me faço entender ou não? Me está entendendo? Então, mire, trabalhamos dia após dia, ano após ano, fazendo o que melhor podemos. Temos erros. E quando falo de erros, não falo só os meus, da Cris, do Rodrigo, de todos os que estamos no mesmo processo. Mas procuramos dar nosso melhor. Procuramos dar nosso melhor. E quando falo, querido, estou falando dos salmistas proféticos. Estou falando de los professores do núcleo de educação infantil, de los irmãos que nos auxiliam na mesa. Me está acompanhando? Não estou falando só, sino de todos aqueles que de alguma maneira estão envolvidos. Já conversamos de alguma maneira, certo, com Wagner, mas é muito ruim aqui a gente se esforçar e você estar caçando moscas enquanto estamos adorando. É muito difícil para quem ministra. E você diz assim: não, mas é que eles têm que ter os olhos fitos em Deus. E você também, não é na mosca. Porque essa é a desculpa, não é? Não, mas o Wagner tem que estar seguro em Deus. Sim, e você também tem que estar seguro em Deus. Não só o Wagner. Sim ou não? Quantas vezes o Glauco expressa, e entenda-lo bem, eu entendo muito bem a declaração do Pablo, do Glauco. Não é reclamação, mas ele diz: olha, porque montar e desmontar, isso demanda trabalho, chegar mais cedo. Estão cooperando com tudo isto. ¿Me está entendendo? O Glauco não está reclamando, mas está pedindo ajuda a lo melhor, porque está ficando pesado para ele sozinho. ¿Me acompanha nisso ou não? Mire, para terminar, capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta tenho por vocês. Mire, querido, eu passei uma situação que não sei explicar, mas quero expressar com isto. Um dia me sentei com a Cris e disse: amor, há algo em meu interior, e essa é a luta que eu disse para você. Tribulações por fora, mas não se pode transformar em uma angústia por dentro. Eu dizia: amor, estou como triste, mas não tenho razão para estar triste. Não tenho razão, mas há algo aqui em meu peito, amor, vontade de chorar. Dizia para ele: irmãos, não tinha razão. Há uma semana, mire, entenda-lo, é só uma ilustração. Quase há uma semana de vir embora, certo? Os que sabem, meu pai vive em um lugar rural, certo? Eles criam galinhas, e fui a dar, querido, de comer às galinhas, e meu pé entrou num buraco e se torceu, certo? Não sei se você se tem torcido. O corpo pesado, sempre meus pés se torceram, e se torceram dessa maneira, ao ponto do tornozelo chama, parece que encostar em um outro lado. Se você quiser, depois eu lhe mostro o meu pé, está todo como com sangue machucado. E não é porque você sinta pena de mim, mas caí no galinheiro, e me sentei no galinheiro, e comecei a chorar, de dolor, me deu sensação de desmaio. Meu pai veio a meu encontro e disse: pai, não, deixe-me quieto aqui. O Rodrigo conhece o galinheiro, me sentei. Depois fui para meu quarto, para onde eu estava dormindo, e comecei a chorar. E por incrível que pareça, o que tinha dentro foi embora. Por incrível que pareça, não tenho explicação ainda. Mas chorava de dor, mas era outra coisa dentro. Não tenho razões para estar triste. Não sei se me faz entender. Mas ele disse aqui: olha, gostaria que vocês soubessem a luta que enfrento por vocês. Eu acredito, e entenda isto como você quiser, quando eu falo como você quiser, conforme a interpretação que o Espírito Santo te dê. Há lutas que eu enfrento que nem sei porque las enfrento. Está entendendo? Eu vou te colocar outra coisa, mira. Dia 31 de dezembro, todo feliz. O Vinícius me ligou, certo? Eu estava lá com o apóstolo Paulo, comemorando o ano novo. E o Vinícius me ligou como 10:30 da noite e disse: pai, preciso te dar uma notícia. A Tati está grávida.
E queria ser o primeiro, queria ser que você fosse uma das primeiras pessoas a saber. Me alegrei com o Vinícius. Passaram 2 dias. E o mesmo Vinícius me liga. E me disse assim: pai, a Tati está tendo um princípio de aborto. Está tendo um sangramento. Nós estamos aqui. Aqui não há médico em Goiânia, onde nós estamos. Me está entendendo? Com a mesma alegria que a gente recebe a notícia, é proporcional ao peso da responsabilidade. E Vinícius, como está lá? O que nós fazemos? Te trazemos? Te trazemos de volta, filho. Se te precisamos trazer de volta, te trazemos. Não importa que, porque ela precisa de repouso, ter como uma gravidez que precisa ter repouso. Não sei se me faço entender. Não é só ter R$3.500 para mandar para aqueles que estão fora. Essa é a parte mais fácil. Essa é a parte mais fácil. Porque se não há dinheiro, a gente tira daqui, a gente vende um bagulho aí, outra coisa. Isso é o mais fácil. Mas cuidar da vida das pessoas, cara. A vezes a Roberta me diz, certo? E aí a Roberta está aqui, Dario, eu estou aqui, terminei, estou cumprindo, mas o ambiente onde eu estou sobrecarregada, estou. Aí está, ela diz, olha, e eu preciso, essas são as palavras da Roberta, e ela sempre enfatiza no final da sua carta, se você las tem leído, ela diz assim: olha, eu agradeço tudo o que vocês fazem por mim, eu não quero parecer pesada, eu não quero parecer que estou exigindo alguma coisa, mas ela diz para mim: Dario, mas eu preciso sair daqui para poder descansar. Aí está a Roberta, não passam 2 dias, eu digo, e ela disse: olha, para sair, eu preciso de X. Eu contacto um, eu contacto outro. Eu faço alguma coisa. Mas passam 2 dias, 3 dias, como máximo uma semana. E eu digo: Roberta, esto é o que nós temos. Vá para descansar, Roberta. Vá, pega um avião e vá para Maputo. Faça o que tenha que fazer. Me está entendendo o que eu quero lhe dizer? Até eu esteve aqui uns 40 dias. Pergunta para ela se você acha que eu tenho cara de bulldog e você não chega perto de mim, porque, certo, não sei que a crise estes dias, ela cometeu não um erro, mas uma coisa, e ela disse para mim: é que é tão difícil chegar para você e dizer, porque você vai questionar isso. Beleza. E esse é o problema que vocês têm comigo, porque vocês não querem ouvir o que eu tenho a dizer. Então vocês fogem de mim. Então é mais fácil dizer: não, é que o Dario é inacessível. Você está aqui? Então, se ela é mais acessível, pergunta para ela como são os 40 dias dela. É para saber, não é para você andar lambiendo a Telma depois. Não, é só para saber. Porque mire, há sabedoria quando honramos as pessoas que merecem honra. Há sabedoria, e não se honra só com presente. Se honra com boas palavras, se honra, certo, com incentivo, estímulo. Vá, compre lá, certo, donde o Terto lá, certo, o princípio da honra do John Bevere. Encomende na internet. Como a Telma diz aqui, a vezes estamos tão interessados em tantas coisas, investimos tanto em outras coisas, mas no livro, não, o livro R$40 é muito caro. Pergunta ao Terto que está aqui. A vezes em um mês eu gasto R$250 de livro, que eu devo para ele. E a vezes ele chega: pai, eu falei: filho, eu já paguei. Ele disse: não, pai, não pagou. Aí, não é? E eu falo: pô, filho, tinha que me falar. E quanto é? Quando ele me der a conta, quase caiu de costa. 40 dias, 250 pau. Claro, porque igual que o cartão de crédito, quando você tem um filho que compra, você me encomenda esse, me traz esse, mas na hora de pagar, depois, E não é porque ele cobra caro. Me está entendendo? Recomendei um livro aqui para o casal. Bom livro, beleza? Mas 50 conto quase. Me está entendendo? Então, querido, não sei, eu volto aqui, ó. Aqui. Luta que tenho por vocês. Subiese a luta que tenho por vós. E também pelos de Laodiceia. Os que estiveram no encontro da casa paterna se deram conta, querido, que nós temos 2 igrejas. Sim ou não, Dani? Sim ou não, Telma? Sim, temos esta e temos a casa paterna que também é que cuidar. Que talvez você não veja. Sim, mas é outra igreja. Sim ou não, Telma? Sim ou não, Marcinha? Os que estiveram lá. Me está acompanhando? Então, lutamos por vós e por outros também. Me acompanhem nisto, já estou terminando, não se canse comigo. E por aqueles que não me vieram face a face. Porque, ¿para quê? Para que o coração deles seja confortado. E vinculado juntamente em amor. Ou seja, vinculado a Cristo. Querido, entenda uma coisa. Nesta manhã. Acerca de mim. Em um monte de coisas você pode duvidar de mim. Mas que meu interesse por você
é único que Cristo cresce em você, você não pode duvidar. Qualquer outra coisa, não, mas esto é meio estranho. Mas aí você não pode duvidar. Não pode duvidar. Não tem outro interesse. Não tem outro interesse. Não negocio a verdade. Sou paciente, mas não negocio a verdade eu. Pode não ser a verdade, mas naquele momento essa é a verdade que eu tenho e eu não la negocio. ¿Me está acompanhando? Vínculos em amor. E todos eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Para isso trabalhamos. Para que você tenha a riqueza provinda do entendimento de Deus. Não do entendimento do Dario. Não da eloquência do Dario, da Thelma, daqueles que ministram. ¿Me acompanham nisto? Plenamente. Miren, outra tradução diz assim: a riqueza da forte convicção do entendimento, para que vocês entendam, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Cristo. Esto é um mistério, querido. Se esto estivesse na cara, não precisávamos de ajuda. Mas que é mistério? Mistério é algo que está escondido, algo que precisa ser desenterrado, algo que precisa ser mostrado. Já viu filme, certo? Onde ontem eu vi, certo, um filme. O Pablo me lo recomendou, que é como um quebra-cabeça chino, que há partes que vão encaixando e isso vão dando forma a outra coisa. Me está entendendo? É como um quebra-cabeça. Me está entendendo? Então, quem nós queremos? Que você conheça a Cristo, porque Ele é um mistério, sozinho custa. Vamos ao cubo mágico, sim ou não? Precisamos, a vezes, de alguma instrução. Move para lá, move para cá. Me está entendendo? Porque sozinho fica muito difícil. Não é que sozinho não se pode, mas é muito mais complicado. Para quê? Compreendam plenamente o mistério de Cristo. Cristo está escondido, não está na cara, porque é mistério. Mistério é sinônimo de estar escondido. Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Quer melhorar sua vida de família? Você precisa de Cristo, porque nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Quer arrumar sua vida financeira? Você precisa de Cristo, porque nele estão todos os tesouros da sabedoria. Você quer saber como? Observe, a Bíblia não tem conselho para educar filhos. A gente precisa entender, a gente tira da Bíblia os princípios para educar filhos, mas ela quer que nós conheçamos a Cristo. A Escritura tem essa finalidade, querida. O Antigo Testamento tinha a finalidade de reconhecer quando Cristo viesse. E o Novo Testamento tem a finalidade de que conheçamos aquele que veio, aquele que morreu. Mais nada. Se você entender que a Bíblia é isso, a primeira parte vai sinalizar para algo que viria, sabe? E a segunda parte vai ser para que conheçamos aquele que veio, certo? Para completar a tarefa, para que Ele venha novamente. É só isso a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para a Bíblia. Nós precisamos nos voltar para a Escritura. Me está entendendo? Que nós somos mais modernos, Dario. Beleza? Então não queremos a hermenêutica do seminário. Então aprendamos a hermenêutica bíblica. Quando acontecem coisas, Lucas diz que ele colocou em ordem todos os dados. Então há uma ordem na Escritura. Então, queridos, a sabedoria, quando sabemos no lugar no qual nós estamos. E porque sabemos, damos valor ao lugar que nós estamos. Há sabedoria quando reconhecemos o trabalho daqueles que nos cuidam. E isto se aplica em líderes espirituais, em o pai da casa, em a mãe da casa. Os filhos precisam reconhecer seu pai e sua mãe. É o que diz a Escritura. Porque eles te cuidam. Me está entendendo? Sim ou não? Sim ou não, Cláudio? Cláudio disse para mim, certo, para quem não sabe, está mudando de casa, está querendo uma nova casa, certo, e ele disse assim, vou alugar a ilha do frente, certo, para me ajudar, certo, a pagar a que estou comprando, ou ele disse assim, para pagar a faculdade da Lana. Não está pensando em comprar um carro novo, não está pensando, sei lá, em comprar uma camiseta do Superman nova, nada disso. Não podia perder a oportunidade, Cláudio, não podia perder. Mas está pensando em quê? No benefício dos filhos, sim ou não? Porque o Wagner aguanta todos 3 turnos, sim ou não, Wagner? Hay 3 turnos, não é? Porque por la esposa, pelo Daniel e por Rafael, sim ou não? Então, queridos, que espera um pai? Que espera uma mãe? Não é? Reconhecimento desse trabalho. E reconhecimento é que honra, não é? Consideração. Me está entendendo? Não quer dizer que vocês não dão, mas nós precisamos melhorar nisso. Saber onde nós estamos. Segunda tarefa para casa, está na hora de orar. Amém? Diga assim comigo, está na hora de orar. Com mais convicção, por favor. Está na hora de orar.
Está na hora de orar, ok? Ponto no mesmo parágrafo. Diga assim: se somos uma escola, está na hora de captar novos alunos. Amém? Então eu quero lhe pedir uma coisa. Amém? Se somos uma escola, vamos clamar por cooperadores para isto. Vamos clamar por cooperadores. ¿Me está entendendo? Se Deus mandar novos convertidos, ok. Mas quero que comecemos a clamar por cooperadores. Entenda como gente boa que tem claro o propósito de Deus, mas está perdida, não encontrou a sua órbita ainda. Me está entendendo? Há gente boa perdida aí, dando cabeçada, me está entendendo? Então quero que me ajude, por favor. Quero que me ajude a que nós clamemos por colaboradores, por cooperadores. ¿Me está entendendo? Chegamos ao 10º ano, ok, chegamos, mas isto de alguma maneira, e entenda-lo bem, não tenho sede de crescimento, mas precisamos de colaboradores nesta casa. Precisamos de colaboradores, porque ano após ano as responsabilidades aumentam, e quando falo responsabilidades aumentam, tudo aumenta, me está entendendo? Então nós precisamos de cooperadores, de colaboradores. E se você não está plenamente cooperando e colaborando, que você se transforme num cooperador e num colaborador desta casa. Se é que você não está, me está entendendo? Não estou dizendo que não estamos, é condicional. Mas eu quero lhe pedir sua oração, para que entendamos a valorizar o lugar que nós estamos. E não somos melhores que ninguém. Amém? Não somos melhores que ninguém. A responsabilidade só aumenta. Certo? Querido, eu sou, entenda-lo muito bem. Há uma classe, há um grupo de pessoas que me admira, por assim dizer. Mas para outros eu sou chacota. Entende o que é chacota, não é? Me está entendendo? Porque para eles importam os números. Porque para eles importa no lugar. Para eles importa quanto entra por mês. Quantos likes você tem no YouTube. Me está entendendo? E talvez você poderia dizer: mas isso não importa. Mas há que considerar algumas coisas que eles dizem. Não tudo. Para alguns, a gente é motivo de admiração. Porque somos aguerridos. Porque enfrentamos qualquer parada. Porque tivemos 7 anos metidos em uma casa e por assim dizer, Deus nos deu dinâmicas para sobreviver, se podemos dizer assim. Mas agora estamos aqui, mas aqui também não é nosso. E isso a mim não me importa. Mas você precisa entender que para uns, nós, certo, eu e vocês, somos motivo de admiração, de referência. Mas para outros nós somos chacota. Me está entendendo? Para Deus não somos chacota. Mas está na hora de pensar. De multiplicar, não o número, mas o que Deus está fazendo na gente, de comunicar esta verdade ao que não la tem, certo, como perdido, e ao que está em um sistema religioso, mas não la tem, porque temos entendido que o Evangelho é uma órbita, por onde nós orbitamos, se pode dizer assim, e há pessoas que estão fora da sua órbita, queridos. É gente boa, é gente de fé, é gente sincera, é gente que crê em Deus, é gente que está disposta a dar a sua vida pelo Evangelho, mas está orbitando em uma órbita errada. Então eu peço sua oração, me ajude a orar. Isto precisa crescer, não para vanaglória nossa, sino porque o que Deus nos está entregando tem um volume, tem um peso, me está entendendo? E não pode ficar só entre nós. Não pode ficar só entre nós. Mas vai ter mais trabalho? Sim, você vai ter que despertar. Vamos ter que cuidar de mais gente. Vamos ter que instruir outros. Ok. Vamos ter que abrir um novo ano da escola de fundamento. Ok. E aí vai ter que surgir os professores. Que mais criança, mais tudo. Quando nós crescemos, Deus nos trouxe para cá. Quem sabe se Deus nos está pressionando para esse crescimento, para nos tirar daqui e nos levar aonde Ele sempre sonhou, ou para um lugar transitório como Ele nos trouxe para cá. Querido, temos meia dúzia, e não é pejorativo, meia dúzia de missionários que cooperamos. Deus quer estender isso. Me encontro com gente abandonada no campo missionário, pedindo ajuda, dizendo, certo, me encontrei com um missionário da Jocum e disse: uma honra estar com Dario Hernandes. Me disse assim: de onde você me conhece? O Vinícius falou de você para mim. Como me encontrei com Murilo, quem falou para Murilo de mim? A Roberta. Me está entendendo? Então você se encontra com pessoas carentes em todos os sentidos. E você diz: meu Deus, o que eu faço? Querendo ou não, a vezes eu ajo com a alma. Eu digo: Senhor, se já com 6 está difícil, eu não posso ser irresponsável de acrescentar um ou mais, porque vai ficar muito mais complicado. A vezes não me aguanto. A vezes não me aguanto. Aí está a Denise, que não me deixa não me aguantar sozinho.
certo? A igreja não tinha como ajudar o profeta Roger para a Alemanha. Eu disse, olha, tiramos um pouquinho, certo, da escola de fundamento e ajudamos o Roger. O sábado teve a grande alegria que o Roger me ligou e disse assim, Dario, estamos grávidos, me disse. Mas estamos grávidos, certo? Estão na Alemanha, dependidos de outro e estão fazendo filhos. Não, vai entender a realidade de Deus. Não sei se me faço entender. A lo melhor Deus quer fazer nascer um ângulo brasileiro naquela terra. A lo melhor eles não vão ver muito avanço, mas os filhos dele vão entrar e vão penetrar numa nação que precisa tanto de Deus. Mas para isso precisa de oração, precisa de apoio espiritual, precisa de discernimento, precisa de sabedoria. E no último de los últimos, precisa de dinheiro para mandar todos os meses. Porque esse é o último de todos os últimos. Então precisamos entender no lugar que nós estamos. Aqui há um ecossistema, querido. Esta casa é um ecossistema, esta casa é um jardim que produz um tipo de fruto que é diferente da outra casa. Me está entendendo? Aqui, a lo melhor, é uma videira, o Jardim das Oliveiras, ou um campo de melancia, não sei. Mas aqui se produz um fruto. E se você ainda não entendeu a razão pela qual Deus te conectou, te enxertou nesta vara, eu te estou dizendo nesta manhã grandes palavras. Ou assim, a grandes rasgos. Por que nós estamos aqui? Por que você veio para cá? Nem quero orar com você, já deu minha hora. Quero orar por você, ou com você, que já deu. Gostaria que você ficasse de pé, não de maneira religiosa, mas... Esse ano, essa palavra que Deus tem trazido sobre as nossas vidas de tomar decisões em Cristo. Eu comentei com o Dario que trouxe um peso de glória sobre a minha vida. E como ele falou, toda a palavra que Deus liberou, a gente viveu, não foi? Foi manifestada nas nossas vidas. E está sendo. E essa palavra, eu quero só trazer à memória nossa, uma vez mais. Decida em Cristo tudo, das pequenas coisas até as maiores. Decida nele. Não troque coisas transitórias por coisas eternas. Não troque. O que é transitório vai passar, o que é eterno vai permanecer. Então é tempo de tomar a decisão correta em Cristo Jesus. Eu te animo nisso, no Espírito, a você a decidir tudo que você for fazer, tudo que você é em Cristo, decida nele, decida nele. Há um peso, eu não sei se você já se deu conta dessa palavra, há um peso. Quantas decisões você já teve que tomar, do dia 1º de janeiro até hoje? Quantas decisões eu e você já precisamos ter tomado? Será que já tomamos todas em Cristo? Ou será que eu decidi em base à necessidade, decidi em base ao que eu tenho vontade? A gente tem que decidir em Cristo. Cristo, o que você quer que eu decida? É em Cristo. Amém? Antes de orar, eu queria só fazer menção a isso. Amém. Vamos orar. Senhor, te damos graças, Pai. Obrigado por o lugar onde o Senhor nos plantou. Obrigado por Mogi das Cruzes, Senhor. Obrigado pelo ninho das águias, Senhor. Obrigado por cada pessoa que o Senhor nos tem dado a oportunidade de conviver lado a lado em todo este tempo, quase 10 anos. Obrigado por cada contribuição, Senhor. Obrigado por cada palavra de ânimo. Obrigado por cada palavra revelada, Senhor. Obrigado, Senhor, por de alguma maneira, sabemos que ainda somos falhos em tantas coisas, como casa, como tribo, como comunidade de fé, mas obrigado por o Senhor nos confiar coisas, Senhor. Senhor, eu continuo entrando no chuveiro e perguntando ao Senhor que o Senhor viu em nós. Que o Senhor viu em nós para nos confiar esta verdade, Senhor. Que o Senhor viu em nós, Senhor. Senhor, e não tenho resposta. Talvez essa seja o elo de ligação com o Senhor. Como disse Paulo, o Senhor colocou um espinho na carne para que eu não venha me ensoberbecer, para que não me venha a orgulhar das revelações que o Senhor me tem dado. Talvez, Senhor, essa pergunta, essa indagação seja nosso espinho na carne para nos manter em um lugar. Senhor, reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que temos alcançado provém da mão do Senhor, Pai. Provém da mão do Senhor. Eu quero dizer, Senhor, que eu, como pai desta casa, como líder espiritual, como apóstolo desta casa, Senhor, não tenho habilidade.
A habilidade provém do Senhor, Pai. Essa palavra, ministro competente, tem entrado em meu espírito como uma flecha, Senhor. Entendendo que a competência não provém de mim. E isso não significa, Senhor, que eu não preciso estudar, me aprimorar, me aperfeiçoar. Mas a capacidade provém do Espírito, Senhor. Porque Tu já nos fizestes ministros competentes, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada família aqui, Senhor. Por los que estão, quando falo aqui, Senhor, insertados, inseridos, anexados ao ninho das águias, Senhor. Obrigado por tudo o que temos vivido, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que nós temos passado, pelos acertos, pelos erros, pelo crescimento, Senhor, pela atrofia, no sentido de te agradecer, sabendo que mais dias, menos dias, venceremos essa atrofia, não ficando nela. Agradecer por los que vieram e ficaram, e agradecer por los que vieram e não ficaram. Agradecer, Senhor, por aqueles que se ajuntaram e aqueles que por alguma razão se perderam no caminho. Agradecer, Senhor, a todos aqueles que expressam sua generosidade através de dízimo, oferta, primícia. Agradecer, Senhor, ao Senhor por aqueles que ainda não entenderam esta verdade, mas a entenderão, Senhor, a entenderão. Porque estamos neste processo, Senhor, neste processo. Nos ajude como casa, Senhor. Sabemos que o Senhor não mede a nossa espiritualidade e a nossa relevância no mundo do Espírito por quantas pessoas estão sentadas todos os domingos escutando a nossa pregação, nem por aqueles que ouvem os áudios que nós postamos na internet. Senhor, como afetamos, Senhor, o mundo do Espírito é através do entendimento que temos de Cristo. E certamente nesse estamos crescendo. Agradecemos, Senhor, a los adoradores, a los salmistas proféticos, Senhor, a los professores, a los que cuidam da mesa do café, a los que contribuem, Senhor, de uma ou de outra maneira. Somos gratos ao Senhor por nos ter dado, Senhor, colaboradores de esse calibre, de esse quilate, Senhor. Senhor, mas clamamos por colaboradores, Senhor. Clamamos por colaboradores, por cooperadores desta obra, Senhor, para que nós possamos cumpri-la de melhor maneira. Não é para que nos seja mais fácil, sino para que nós possamos cumprir de melhor maneira, Senhor. Cumprir, corresponder de melhor maneira, abarcar mais daquilo, ou abranger mais daquilo que nós temos já abrangido, Senhor, ou alcançado. Aumente nossa esfera de ação a novos desafios, Senhor. A novos desafios, Senhor, a novos. A Roberta está aqui, mas há novos desafios, Senhor. O Vinícius está em Goiânia, mas há novos desafios, Senhor, há novos desafios, há novos desafios. Há desafios antigos que ainda não conseguimos completar, e isso não nos vamos a esquecer, mas se somam a novos desafios. Há novos desafios, Senhor, há novos desafios. Nos ajude, Senhor, nos ajude. Nos ajude, Senhor. O profeta Adriano Vitor, ele disse para mim, Senhor, antes de ir embora: Dario, me ajuda a orar, porque estou completando 40 anos e eu entendo que Deus vai me alavancar a uma nova etapa da minha vida, Senhor. E eu tenho orado e meditado por ele, Senhor. Senhor, eu entendo que não é só sua vida, mas é o profético desta casa sendo alavancado a uma nova etapa, a um novo discernimento, a uma nova clareza, a uma nova perspectiva, Senhor. Senhor, o profético tem a ver com olhos abertos, e nós temos cantado já há dias: abre nossos olhos, abre nossos olhos. Abra nossos olhos, Senhor, mas não um profético patético, mas um profético que provém de Cristo, um profético depois da cruz, um profético que edifica Cristo nas pessoas, um profético, Senhor, que traz, encurta, Senhor, a distância entre a realidade do céu e a realidade que vivimos aqui na terra. Ajude cada família, cada pai, cada mãe. Senhor, ajude-nos em nosso processo. Senhor, ajude-nos em nosso processo, Senhor. Decimos não à deformação da nossa alma, Senhor. Senhor, digo não à deformação da alma de meus filhos, Senhor. Senhor, que nós sejamos aquilo que o Senhor disse que nós somos, Senhor. E que não nos escoremos, que não nos escondamos em la expressão: ah, que eu sou assim. Que o Espírito nos traga a revelação de quem nós somos, Senhor. E não de uma alma deformada, Senhor. Senhor, alavanque-nos, Senhor, a uma nova etapa, a um novo momento, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, nesta manhã. Nesta manhã, Senhor, quero orar. Eu sei que já começaram, mas é algo que o Senhor tem imprimido em meu espírito. Senhor, oramos por aqueles que começaram a estudar, Senhor. Por aqueles que estão na escola, no primeiro grau, no segundo grau. Os que voltaram para suas faculdades. Os que estão pensando em retomar seus estudos, Senhor. Os professores que trabalham nesta área. Senhor, oramos por eles, Senhor, oramos. Oramos, Senhor, oramos para que o humanismo não os trague. Para que, Senhor, a racionalidade não los trague. Senhor, para que a pós-modernidade não los engula. Para que a psicologia do mundo não los engula, Senhor. Mas Ele seja luz
Senhor, en el comportamiento, en la actitud, Senhor, que ele seja el exemplo, desde el más pequenininho que frecuenta uma escola pública ou particular, aquele que está fazendo sua graduação, sua pós-graduação, seu mestrado, eu não sei, Senhor. Mas queremos, Senhor, declarar uma palavra de bênção sobre os que começam a estudar e os que trabalham na área da educação, Senhor. Senhor, abençoamos a vida de Roberta, Senhor, que está viajando esta semana para cooperar com certeza, Senhor, em algo relacionado à educação, treinamento, Senhor. Abençoamos a vida dela, Senhor. Declaramos bênção, declaramos provisão, Senhor. Em nome poderoso de Jesus. Amém, queridos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.